And the Oscar goes to... And the Oscar goes... And the Oscar goes... Olá, eu sou o Tuca. Olá, eu sou o Breja. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que a guerra do Oscar. Mas guerra? Por que guerra? Porque nos últimos dias, o elenco de Emília Pérez resolveu atacar Fernanda Torres e ainda estou aqui. Pega fogo! Então isso é guerra. Deixou de ser uma corrida pra ser guerra. Eu quero sangue! Então nada mais justo do que a gente entrar nessa batalha pra defender o que é nosso por direito. Abaixo a supremacia eurocentrada. Yas, Queen, Yas, Lay! Bom, essa é a primeira parte do nosso especial sobre os Oscars. Ah, mas antes, galera, quem tá ouvindo aí no seu agregador de podcast, esse também é um episódio em vídeo, tá? Então corre lá no YouTube pra ver nossas carinhas, se vocês quiserem. Não garanto muita coisa, quem já tá vendo, ó, é isso. Então vai lá no canal do YouTube, Nada Melhor Pode, tá? Pra assistir. Exatamente. Aproveita, já se inscreve no canal, senta o dedo gostoso no botão do like e compartilha com seus amigos, com a sua avó, joga o link lá no grupo do trabalho, manda todo mundo assistir da View pra gente. Tô precisando. Mas, como eu ia dizendo, essa é a primeira parte do nosso especial em 4 partes sobre os indicados ao Oscar desse ano. E a gente vai falar sobre a maioria das categorias, tá? Eu tirei apenas os documentários e curtas, já que esse ano eles estão muito difíceis de encontrar, acredite se quiser. E é isso. Tem alguns filmes que a gente ainda não conseguiu assistir, por isso eu tô deixando aqui o aviso. Porque a gente vai falar aqui do que der pra falar, porque tem filme que ainda não estreou no cinema, ainda não saiu, ainda não caiu do caminhão. Então a gente vai julgar com base no que a gente tem nos trailers, fotos e etc. E vozes da nossa cabeça, tá? Principalmente. E a primeira categoria que a gente vai falar hoje é a de melhor figurino. Vamos lá, melhor figurino, os indicados são Conclave, Wicked, Nosferatu, Um Completo Desconhecido, que a gente não assistiu, então nossas opiniões são baseadas só no trailer, tá, galera? E Gladiador 2. E aí, o que você acha? É complexo, por quê? Ai, sei lá, porque eu sou um noob, eu não entendo nada, mas dentro da minha perspectiva, quando a gente olha pra Wicked, é um tipo de figurino, Nosferatu é outro, Conclave é outro, enfim. O que é o melhor figurino desses? Eu acho que é o que deu mais trabalho, dentro do que ele se propõe a ser, e o que eles conseguiram chegar lá ou não. Eu acho que essa categoria, melhor figurino, a gente tem que tirar do caminho algumas coisas. Por exemplo, Gladiador 2. Um monte de homem quase sem roupa. Não, tá, não só isso, mas vamos lá. A gente já teve o primeiro Gladiador, eles já acertaram no figurino. Então, até aí é uma continuação, não é nenhuma novidade, já sabiam como fazer, se foi a mesma equipe, já tinha a ideia, já tinha todas as coisas ali, o caminho das pedras. Então, não vejo isso como um grande indicado aqui na categoria de melhor figurino. Principalmente porque tem uma cena que eu tenho quase certeza que apareceu uma cueca branca. Sim, a gente até voltou pra ver, eu tenho certeza que apareceu ali um fundilho. Depois eu reparei o restante do filme, não apareceu mais, mas naquela cena apareceu sim. Parecia uma cueca boxer, branca, bem moderna, bem atual, nada da época ali de... Era pra estar no mínimo encardida, né, e não tava. É. E as outras roupas que eram, em tese, brancas naquela época, aparecem meio amareladas. E apareceu uma cueca muito branca numa cena lá, então acho que a gente já descarta isso. Fora, Gladiador. Um Completo Desconhecido, como a gente falou, a gente não assistiu o filme, ele ainda não tá disponível, então vamos basear aqui no trailer. O que eu vi no trailer é, acho que é setentista o filme, talvez. Isso, talvez final dos anos 60, início por dos ali. anos 70. Então, parece estar dentro do tema, não me parece ser nada demais também. Então não tenho muito o que comentar, pra falar bem a verdade. Meu Oscar não vai pra Um Completo Desconhecido, por enquanto que eu não assisti o filme, tá? É uma época muito recente, digamos Também. assim, né?
Apesar de já fazerem 50 anos, Não, só faz 30, tá? 50 anos, é uma época muito recente, a luz vai cair. Então, acho que 50 anos atrás, apesar de já ser algum tempo, mas não ser tanto tempo, já é uma época mais recente, não é um mistério de como fazer. A gente tem muitos filmes que são dessa época, foram feitos nessa época, então eu não vejo assim como um grande concorrente nessa categoria. Não, talvez eu possa estar com a opinião completamente errada, mas é isso. Acho que também não é. Nosferatu. Não, aí vamos aqui chegar nos 3 que eu acho mais prováveis de ganhar, né? A gente tem Nosferatu, Wicked e Conclave. Esses 3 têm figurinos realmente excelentes, que eu acho que o figurino, além de ser uma coisa pra compor, ele tem que ajudar a contar a história. E nesses 3 filmes ele faz exatamente isso. Concordo, eles ajudam bem a colocar a gente pra dentro da história através do figurino. Eu acho que Conclave cai um pouco no que a gente acabou de falar de um completo desconhecido. Ele é muito mais recente, muito mais perto da nossa realidade, né? Então, e não só isso, né? As roupas que eles usam são os padres e os bispos e os... sei lá qual é o nome daquele povo. Aquele povo lá da igreja. Mas são roupas que já existem, já são conhecidas. Elas compõem ali todo o cenário, que é basicamente sem cor nenhuma, e a roupa é que dá o contraste. Mas é algo que já existe na igreja. Eles não criaram nada de muito novo. São as roupas pretas com detalhes em vermelho, as roupas brancas com detalhe em vermelho, em roxo. Não tem muita criação ali. Então, não tem muita criação, mas tá bem feito. Tá bem e feito. isso conta bastante, eu acredito, pra academia, né? Tá bem feito. Tá bem feito, ele traz ali o que ele precisa trazer, mas de fato não é realmente o que brilha aos olhos. Você fala, nossa, que trabalho de figurino, sabe? Sim. Aí a gente tem Wicked, que é uma coisa completamente desvairada, desvaneada das ideias, porque a gente tá falando ali de figurinos que não são nada reais, nada práticos, não existem na história, então criatividade e extravagância é o que há. E a gente tem Nosferatu, que, conhecendo Robert Eggers do jeito que a gente conhece, ele gosta muito de explorar a história, de tentar ser o mais fiel, mais fidedigno possível à história da humanidade quando ele retrata algum filme. Sim, eu acho que a grande disputa dessa categoria, de fato, entre o Wicked e Nosferatu. Eu acho que as outras meio que não tem chance para essas 2. E eles são muito diferentes por si só, né? Enquanto o Wicked, ele traz pra gente todo o ar de fantasia, toda ali extra-realidade, né? Nos coloca num lugar que a gente não conhece. O Nosferatu, ele já vai trazer fatos mais históricos ligados. Então, é muito difícil porque o Wicked tem todo o trabalho conceitual, imaginativo, de criar e pensar em figurinos que fazem sentido para aquela história, para aquele mundo criado ali. O Nosferatu, ele precisa, pelo menos aqui no que o diretor se propôs a fazer, ele precisa trazer uma verdade muito grande do que aconteceu ali na história. E eu acredito que ele traga isso. As roupas ali, o próprio Nosferatu, toda a roupa dele muito diferente, acredito, do que você estava esperando, eu estava esperando e você estava esperando. Então, ele traz bem lá pro leste europeu aquelas roupas. Depois a gente vai entrar ali em outra categoria. Também tem mais pra trazer que complementa toda essa história. Se a gente for olhar por critérios técnicos, eu acho que Nosferatu ele é muito maior nesse sentido. Se a gente for olhar mais o sentido criativo, vazão do figurino, as sensações que ele traz, daí eu acho que o Wicked ele abraça um pouquinho mais a gente nesse aspecto. Sim, eu concordo com isso e eu realmente não sei quem leva aqui. Eu também não Eu sei. acho que Nosferatu, porque o Wicked tem todo um fator ali de criatividade que é excelente, que ajuda a compor a história e tudo mais, mas Nosferatu ele tem toda uma pesquisa histórica por trás, ele tem todo um aprofundamento histórico, um embasamento e depois a criatividade com base em tudo isso para poder fazer o figurino.
Então a gente pensa, se lá em A Bruxa ele foi atrás de como eram feitos os sapatos naquela época, como que era o couro, como é que era o processo de manufatura de um sapato, de um cadarço, e ter que fazer toda essa pesquisa, construir vários pares para o diretor chegar no que ele realmente queria dentro daquele momento histórico, aqui em Nosferatu provavelmente ele fez a mesma coisa. Então, eu acho assim que por pouco Nosferatu vai levar essa categoria. Eu acredito que Nosferatu também leve, olhando pelo olhar da academia. Acho que a academia vai dar mais valor a esses aspectos. É preto e branco, né? E é preto e branco, né? Mas é que eu também vou fazer um pouquinho de advogado do diabo, Tuca. Seus últimos argumentos, eles também corroboram para Gladiador, porque também fala de um momento histórico, também a pesquisa de colocar ali dentro. Deixa pra lá, já tava pronto. eles só tiveram que ajustar a roupa pro... Não é o Pascal, qual é o nome dele? Ah, é pro outro mais novinho lá. Pro Pascal mais novo. O Pascal mais novo. Pro Pasquim. Pascalzinho. Enfim, já tava pronto, eles já tinham as roupas, eles já tinham todo o estudo sobre de quando teve o primeiro filme, então eu não vejo aqui um grande fator uau. Inclusive esse filme não tinha nem que ter sido indicado, porque olha, eu vou falar, ele é chato. Nossa, filme ruim. 2 horas e meia de nada. Superficial, corrido, não se aprofunda em nada, a gente não se liga aos personagens, enfim. Mas não estamos aqui pra falar disso. E então o Oscar vai pra Nosferatu? Esse é o meu palpite. Ok. E agora, na segunda categoria, temos melhor maquiagem e penteado. E os indicados são Um Homem Diferente, Emília Pérez, Nosferatu, A Substância, Wicked. É outra categoria que a gente tem que pensar aqui e fazer por exclusão. Tá, vamos lá. Um Homem Diferente. A gente tem um trabalho ali de maquiagem, de próteses incrível no personagem principal. A discordância. Fale então a sua discordância. Eu achei borrachuda. Borrachuda, gente. Borrachuda. Tem ali mais pro início do filme que ele tá no metrô, se eu não me engano, no trem, não lembro agora. Ou tá no ônibus, não, acho que é no metrô. E tá a luz lá, o povo tá olhando feio pra ele, e a cara de todo mundo reflete a luz. Tem oleosidade natural da pele. Então aqui vocês estão vendo, ó, minha pele oleosa, tá refletindo. A cara dele parecia uma borracha, não refletia em nada. A maquiagem de sombra, de luz e sombra feito ali, não funcionou pra aquela luz, então ela deu um aspecto muito borrachudo. E não aquele, acho que é o momento mais gritante do filme que traz esse aspecto, tá? Mas assim, nas outras cenas eu também não achei uma pele muito verossímil. Se você olha rápido, olha de longe, ok, ela até passa, mas a gente tá falando de uma indicação num Oscar, de uma categoria técnica, que é maquiagem, eu acho que ele não se vende. E principalmente quando você começa a olhar o pescoço. É muito gritante onde a prótese acaba aqui e o pescoço continua, inclusive de coloração. Não falo nem da transição entre prótese e pele. Mas ficou feio, parece que esqueceram de fazer o restante, sabe? Funciona de frente, não funciona de lado. Então, tá, teve trabalho, a prótese em si ela é bonita, mas a aplicação, a execução dela, pensar na iluminação, tudo, eu acho que não casou. Eu acho que não combinou. Tem um pouco disso, eu concordo, mas eu acho a prótese muito bem feita. Eu acho que ela ajuda a contar a história desse personagem. E é um fator bem importante ali pra história. Então eu entendo ela estar indicada, mas eu também acho que ela não leva. Emília Pérez. O que falar sobre Emília Pérez? Não falar, próximo. Não, a gente tem que falar, mas a gente não vai entrar muito a fundo aqui. A gente tá falando só sobre maquiagem e penteado. Vamos começar com a maquiagem da Emília Pérez, antes ali da transição. A gente tem umas próteses no nariz, no queixo, de barba e tudo mais, que estão mal feitas para Tá muito mal feita. É uma coisa ali que, inclusive, o diretor usa quase o tempo todo esse personagem ali no início, nas sombras, não aparecendo, sendo só uma voz misteriosa, porque ele sabe que a maquiagem tá ruim, ele sabe que o trabalho não tá bem feito. A gente consegue ver onde a prótese começa e acaba no nariz do personagem. Então, eu acho complicado tá aqui indicado, e assim como eu acho complicado todas as indicações que esse filme recebeu, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. E não tenho muito o que dizer, porque é exatamente isso que o Tuca trouxe.
Gente, que barba, pelos faciais muito feios, a prótese do nariz ali, mas é um problema de cor também, de textura. Não tá legal, não tinha que estar aqui e eu nem vou gastar muito da minha saliva falando sobre isso. Nosferatu, perfeito. Não era o que a gente esperava. Não era o que a gente esperava. Vamos ser honestos e sinceros. A gente esperava o quê? O Nosferatu do filme original. A gente esperava um Nosferatu careca, um Nosferatu sem pelos, um Nosferatu orelhudo, com dedos extremamente longos, e não foi isso que a gente recebeu. A gente recebeu um Jim Carrey. É só isso. A hora que ele apareceu na tela, você conseguia pensar, meu Deus, é o Jim Carrey. O Jim Carrey em Sonic. Em Sonic, Robotnik. Gente, não. Mr. Eggman. Eu só com o filme todo eu só consegui pensar nisso. Mas tá, faz sentido ali, tudo, pro contexto histórico, mas eu só conseguia pensar nisso. Se a gente parar pra procurar pinturas daquela época ali do leste europeu, ele tá se enquadrando muito bem. E o tufinho de cabelo na cabeça tá se enquadrando muito bem, sendo que ele é um morto-vivo e tá ali e tudo. Mas a maquiagem tá excelente, Tá. o penteado também, de todos os outros personagens, não só do Nosferatu em si, a gente tem um trabalho muito bem feito. Sim, concordo. Apesar do Jim Carrey, concordo. A substância. Eu acho incrível. Eu gosto da substância, eu gosto muito do corpo falso na hora que a substanciada, não sei. Ela mais nova tá saindo ali pela coluna, como foi feito, tudo que deu. Efeito prático, tá, Efeito gente? prático. Yes. Eu acho que foi muito bem feito. Os penteados também ali não são nada demais, vamos ser bem sinceros. Não é esse o mote aqui, apesar da categoria ser melhor maquiagem e penteado. Ganha ali nos efeitos. E o monstro final tá meio borrachudão? Tá meio borrachudão também, mas aí eu acho que na proposta do que é o filme, do que aquela coisa toda virou, aí eu acho que casa muito bem. Eu acho que não tem problema nenhum ele ter ficado borrachudão daquele jeito. Mas tá muito menos borrachudão ainda do que em Um Homem Diferente, tá? E já me adiantando um pouco, eu acho que a substância é um grande páreo pra essa categoria. Sim, também acho. E o Wicked, a gente tem um trabalho de maquiagem excepcional ali na Cynthia Erivo, de pele, de deixar ela verde, os tons usados, a iluminação, tudo casou muito bem, mas basicamente é isso, né? É o personagem principal, a maquiagem dos outros personagens não é tanto. Já em questão de cabelo, de penteado, a gente também tem um pouquinho mais ali de... quase um pouquinho de Jogos Vorazes, um dia do cabelo muito louco, mas ainda meio tímido. Eu acho que poderia ser mais extravagantes em alguns penteados. Eu acho que ainda ficaram ali um pouco no básico. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que o grande ponto de Wicked nessa categoria é mais o penteado do que a maquiagem. Sim, a maquiagem da Cynthia tá maravilhosa, tá muito bem feita, a construção de cor, dos verdes, os degradês ali, tá sensacional. Mas eu gosto muito dos penteados. Eu gosto muito do penteado em si da Cynthia Erivo, que são uns mini locks, não lembro aqueles dreads, aquelas trancinhas, dreads bem pequenininhos, eu acho belíssimo. Sim. Eu acho que casou muito bem com a personagem, casa muito bem com a Cynthia, eu acho que traz a estética dela bastante, junto com as unhas também. E eu gosto muito dos penteados também da diretora, da Sandra Oh. Esse nome é Sandra Oh. Não, Sandra Oh é a de Grey's Anatomy. Exato. Michelle Yeoh. Da Michelle Yeoh, os penteados ali da diretora são muito bons também, eu gosto. Eu acho que tá legal. Os da Glenda, eu também gosto. Eu acho que o penteado também é o ponto alto do filme, assim como a maquiagem. Como o Tuca disse, a maquiagem é muito boa. Mas o que grande destaca é só a maquiagem da Elphaba. Não há grandes maquiagens outras que a gente vê durante o filme, assim. Pelo menos não nessa parte. Não nessa parte, quem sabe na parte 2. Então acho que aqui pra Wicked o penteado se destaca bastante, assim, em frente aos outros filmes, tá? Porque Nosferatu, o penteado, ajeitar 3 fios pro lado é muito fácil, eu também faço. Não, mas também tem o penteado, barba, cabelo dos Era outros só uma piada, personagens. que eu falei que eu também faço, que eu também só tenho os 3 fiozinhos aqui, por isso que eu tô de mentira. boné. Tá, 5, sou cebolinha. Então, basicamente, nessa categoria, eu acho que os dois mais fortes são a Substância e Nosferatu, né? Acredito que sim. E eu acho que quem leva nessa categoria é a Substância, e você? Se fosse pra eu escolher, eu escolheria a Substância. Eu ia lá votar em a Substância. Eu acho que
Tá muito superior dos A gente outros também tem concorrentes. ali na Substância toda a caracterização da Demi Moore, como se fosse ali nos anos 80, quando ela tá gravando os vídeos dela, né? Tanto que a gente percebe que o filme não se passa nos anos 80, eu acho que, sei lá, depois de uma meia hora de filme, quando ela sai ali da gravação e tem celulares e tudo mais. Porque toda a caracterização também tá bem oitentista. Maiô e polainas também não é difícil. Não, mas cabelo e maquiagem... A Substância ganha essa. Eu ainda fico na dúvida ali, eu acho que Nosferatu tem chance, mas eu acho que eu também daria pra Substância. Agora, assim, ó, eu daria pra Substância. O que a Academia vai fazer, provavelmente vai dar pra Nosferatu. Por quê? Porque é a Academia, gente. É assim que ela funciona. Porque ela a gosta... Academia é assim, quando você mostra pinto ou peito, se você for mulher, você ganha um Oscar. Exceto pela Anne Hathaway, isso não aconteceu com ela. E também E o porque... pinto nem era dele, E o era pinto- só uma prótese. Era só uma prótese. Mas também eu falo isso porque a Substância tá aqui, mas como um grande azarão, porque a Academia não gosta desse tipo de filme. É. Então por isso que eu acho que provavelmente vai pra Nosferatu. Então, não gosta se a gente pensar, a Academia não gosta de filme de terror. Mas aí, ao mesmo tempo, eu não considero a Substância como um filme de terror. Eu considero a Substância como um filme... Musical ou comédia? Não musical comédia. Essa categoria aí que as vozes da cabeça do Golden Globe só existem nas vozes da cabeça do Golden Globe. Eu considero um filme de ficção científica. Sim, concordo. Assim como A Mosca, assim como... Qual é aquele? Interestelar. Pra mim é um filme de ficção científica. Ele mistura ali mais elementos da ficção científica e do drama do que do terror, de fato. Já Nosferatu eu já considero mais terror. Porque ele tem ali o quê de te causar medo, de te causar incômodo, enquanto na Substância a gente tem um pouco disso, mas ela não pra te causar medo, susto ou alguma coisa do tipo, mas mais pra te causar aquele incômodo visual pra contar a história. Então eu não considero como terror. Concordo, eu daria pra Substância, mas pode ser que a Academia acabe entregando pra Nosferatu e cabe a gente viver com isso. Sim. E a próxima categoria é Melhor Design de Produção. E os indicados são O Brutalista, Conclave, Duna, Parte 2, Nosferatu e Wicked. Bom, o que a gente considera para design de produção? A gente considera toda a parte de cenografia, de como as coisas foram montadas no set, basicamente é isso. Então a gente considera, Brutalista, a gente não conseguiu assistir, a gente tá se baseando aqui no trailer. Mas me parece que eles conseguiram montar ali no final dos anos 40, é isso? Eu confesso que eu não consegui pegar pelo trailer. Final dos anos 40, 50, eu acho que o filme se passa ali no pós-Segunda Guerra, a gente tem ali o começo do surgimento do brutalismo, inclusive Oscar Niemeyer é famoso pelo modernismo, o brutalismo, tem um pouco disso, e pelo que me aparenta a gente vai ter ali um arquiteto que usa muito desse estilo nas construções. Não sei se é isso o filme, foi isso que o trailer me passou, isso que o nome do filme me faz pensar que ele é, mas assistindo ao trailer, ele me parece estar muito bom, o filme, muito interessante e muito dentro dessa categoria. Concordo, eu só vi o trailer, inclusive tô morrendo de vontade de assistir o filme, porque o trailer pareceu ser muito interessante. Eu gosto muito do brutalismo em si, então esse filme eu quero realmente assistir, porque ele parece que é o meu tipo de filme. E só vi no trailer, mas eu acho que ele tem grandes chances de levar em design de produção, porque parece que tá bem bacana o que eles estão construindo ali. Mas pode ser que só o trailer seja bom e o filme seja uma merda. Quantas vezes isso já não aconteceu, né? Mas é isso. E Conclave. Eu gosto do design de produção do Conclave. Eu gosto como ali a parte dos dormitórios, toda a parte interna do Vaticano, como ela é construída, como ela é mostrada, eu acho muito legal, eu acho muito bonito, e eu acho que ele traz dualidade, uns contrastes que são muito interessantes, tanto com a história como com os personagens. É tudo mais neutro, passa um pano de fundo, mas é bruto, é duro, como a gente imagina que aquele meio deve ser. Inóspito, acho que é a palavra que você está procurando. É inóspito mesmo. Se você olhar o interior das igrejas, geralmente elas tendem a ser visualmente poluídas, com pinturas e tudo mais, e quando você olha ali os aposentos dos bispos, dos padres, esqueci o nome do
daquela posição Cardeal. dos cardeais. É uma coisa ali bem inóspita, inclusive brutalista também. Tem muito aquilo dali mid-century e tudo mais. Mas eu não vejo aqui um grande design de produção. É muito ali brincar com o que já foi criado. Eu não sei se eles criaram sets novos ou só realmente escolheram locações muito boas, porque ao que me parece, eles realmente escolheram locações muito boas. Devem ter mexido ali com mobília, cama e tudo mais. É um filme bem interessante, então assistam se puderem. E eu acho que não leva nessa categoria. Não sei se leva ou não, mas eu realmente gosto muito do design de produção de Conclave. Comentam que ele é inóspito, ele é meio brutalista, inclusive eu acho que ele até parece uma arquitetura comunista. Sim, ele tem muito remete muito ali à Rússia, né? A Rússia, a União Soviética como geral. É frio, é reto, é duro, é cinza, então eu acho também que passa essa vibe. Não sei se leva, mas se levasse também não ficaria chateado de jeito nenhum, porque eu gostei do que eu vi ali. E Duna Parte 2? Assisti o filme, mal lembro, porque eu não gosto de Duna, mas tudo bem. Eu acho que talvez ele leve esse daqui, só por levar, sabe? Assim, o design de produção é bonito, é bem construído, a parte lá toda mística daqueles tempos que eu não lembro, lá das mulheres. Uhum. Eu acho bonito, eu acho que é legal, aquelas cavernas e tudo mais, a cidade ali, eu acho bem bonito, mas eu não acho novo. Eu não acho que é fresh, eu não sei se seria o suficiente pra levar essa categoria esse ano, sabe? Eu também não sei. Gente, eu vou aqui falar, tá? Não gosto de Duna. A gente assistiu o primeiro em casa, o segundo no cinema, e eu fiquei o tempo todo, que filme chato, que filme cansativo, que filme extremamente longo pra nada acontecer de novo. Então é Duna Parte 2 de novo. E assim, boa parte do filme gravada no deserto, areia pra tudo quanto é canto. O que tem de novo nisso? É só ir ali pros Lençóis Maranhenses e gravar o filme. E... enfim, design de produção tem as coisas legais lá, pensamento das naves, toda essa parte aí de ficção científica, os templos e tudo mais, mas eu acho que isso é indiferente. A gente tem tanto filme que é mais criativo no uso desses efeitos, dessas criações do que esse filme. E ele já teve indicado nessa mesma categoria, se eu não me engano, no primeiro Duna. Não tenho certeza disso, tá? Posso estar falando aqui com as vozes da minha cabeça. Mas se já tiver levado lá, que bom pra eles, não precisa ganhar de novo, porque a gente tem outras coisas melhores aqui na categoria. Concordo. Inclusive Nosferatu. De novo! Nosferatu. E eu acho que aqui a gente não precisa se estender muito, né? Porque a gente, em design de produção, acabou falando das outras coisas lá, em figurino e maquiagem. A mesma coisa, Robert Eggers, todos os filmes dele vão ser impecáveis, espero eu. Inclusive, tenho planejado aí um episódio sobre os filmes do Robert Eggers para o futuro. Fiquem de olho. Vem aí. É que eu preciso assistir ainda O Homem do Norte. O Homem do Norte. Não assistimos. Concordo. Eu, como Homem do Norte, preciso assistir O Homem do Norte. Eu sou um homem do Sudeste mesmo, tá? Nosferatu é isso. Ele é muito bom. A maquiagem, o design de produção, o cenário, tudo se conversa muito bem, se entrega muito. Então, acho que ele tem chance aqui também de levar. Eu gosto muito ali do castelo, como ele é mostrado, mais uma vez, inóspito ele é pra vida humana. Eu gosto também de como foi feito a parte da escuridão. A gente tem cenas muito escuras nesse filme que contribuem muito pra atmosfera. E eu acho que isso também entra em design de produção. E eu acho que foi muito bem feito. Então a gente tem um pontinho a mais aqui. Sim. E temos o Wicked. Também um design de produção incrível. A gente não falou muito sobre o do Wicked, né? Eles construíram muita coisa, eles gravaram muita coisa para esse filme e editaram muita coisa nesse filme. Inclusive, no Instagram tem rolando fotos comparativos de o antes, o durante e o depois de algumas cenas. Então, acho bem interessante. Você provavelmente não lembra, mas eu já te mandei. Você fez muito uma cara de não lembro, mas eu já te mandei. Mas sim, como design de produção Wicked, eu acho que ele tem grande chance aqui, se a academia desconsiderar Duna, porque eu acho que tem chance de Duna levar, enfim, por toda essa questão de só por ser Duna, sabe? Pelo hype,
enfim. Mas o Wicked eu acho que ele é um forte candidato. Eu acho que ele traz uma construção dessa produção que ela é muito imersiva. Ela foi muito bem construída. Ela é muito interessante de a gente estar assistindo ali. Eu fui assistir o Wicked no cinema só achando que ia ser um filme meia boca, pra ser muito sincero, sabe? E não, ele foi um filme que ele me entregou em vários aspectos, mas na imersibilidade, quanto eu tava imerso, quanto eu tava vendo os detalhes que estavam ali, e o quanto a gente podia perceber o que era... Que, cara, isso não é um CGI, um CGI, isso foi um pouco mais real, mais prático do que eu tava esperando. Eu acho que ele traz muito mérito nisso, e eu gosto bastante. E, além disso, o Wicked, a gente tem que pensar que ele construiu boa parte dos cenários. Eles construíram os castelos, a cidade Esmeralda, eles construíram a Universidade Whis. O trem, eles construíram tudo pro filme. E a maioria, como o Breja falou, é efeito prático mesmo, não é CGI. Então, a gente tem Nosferatu com um ótimo design de produção? Tem, mas o castelo lá do Nosferatu foi uma construção que já existia, tá? Caso alguém não saiba, eu tô falando aqui. E pra quem você dá o Oscar? Olha, eu acho que design de produção leva o Wicked. Wicked? Ou Wicked ou Nosferatu, são os dois mais fortes. Brutalista não tem muito o que falar além do trailer, né? A gente não assistiu o trailer, então pode ser realmente que ele leve... Ou melhor, a gente só assistiu o trailer. Pode ser realmente que ele leve, então... Pra mim o mais fraco daqui é Duna, de fato. O Duna, que eu acho que leva, mas é o mais fraco. Mas é o que eu acho que a academia vai fazer e o que eu gostaria que acontecesse. Eu acho que a academia ou vai dar pra Duna, ou vai pra Nosferatu, mas algo me diz que Brutalista tá muito cotado aqui também pra acontecer. Então não sei. Eu não sei pra que eu entrego minha estatueta, eu vou quebrar ela e dar um pedacinho pra Wicked e um pedacinho pra Brutalista. Ai, tá bom, Regina George. Ou melhor, Katie Heron. Tá, e é isso. Eu vou sabonetar, sair pela tangente. Próximo. E aqui a gente vai entrar na próxima categoria, que é melhor animação. Os indicados são Robô Selvagem, Divertidamente 2, Flow, Wallace e Gromit, A Vingança e Memórias de um Caracol. E essa é uma categoria que assistimos a todos os filmes. Yes. Finalmente. Robô Selvagem. É bonitinho, ele é fofinho. Mas eu não acho que ele é como melhor animação. Eu acho a história dele básica, uma história ele meio patinho feio. Às vezes até literal demais do que eu gostaria. Mas ele conseguiu inovar um pouco na história, trazendo a modernidade, o robô e tudo mais ali que acontece um pouco na história. E a gente basicamente só vai descobrir lá no final do filme onde que tá a humanidade. Mas eu acho ele um filme bem competente, bem gostoso de assistir. Eu acho as atuações de voz muito boas, inclusive. O Pita Nyong'o. Kit Connor. E é o que eu lembro agora. E tem mais gente, mas enfim. Tem o Pascal, que faz a... tem o Pedro Pascal. Eu acho ele um filme muito bem feito. A história não me pega muito, né? Uma história batida, como eu falei. Mas em termos de animação em si, eu acho ele fenomenal. O jeito que ele mistura animação 2D com 3D, os cenários... Basicamente parece que foram pintados à mão de tão bonito que eles são, toda a natureza, a paisagem. Eu acho ele um forte concorrente para essa categoria. Eu gosto. Ele é bem contente, ele é bem bonitinho, ele é bem legal, mas é porque eu tenho outros favoritos aqui. Não que ele não seja tudo isso que o Tuca disse, mas eu gosto dele, mas eu acho que tem outros que merecem levar a melhor animação, sabe? Mas de fato um filme, ele é divertidozinho, ele é bonito, ele traz as mensagens ali que tem que trazer, e eu gosto, mas só não é meu favorito. Eu acho que ele tem um pouco de um novo conceito de família, o que também é legal. É bacana a gente pensar em conceitos de família sendo pessoas LGBTQIAPN+, e ele consegue trazer isso sem ser explícito, sem dizer que ele é LGBTQIAPN+. Ele consegue trazer esse conceito de núcleo familiar, ou melhor, ele consegue trazer esse conceito de família escolhida que nós, pessoas LGBTQIAPN+, usamos bastante nas nossas vidas. Então, como ele não traz isso de uma forma explícita, pode ser, assim, uma porta de entrada para as pessoas pararem, pensarem um pouquinho mais ali, família nem sempre é de sangue, tem que fazer isso porque família é família, e esses conceitos, digamos, datados, pelo menos na minha opinião, sobre o que é família.
E Divertidamente 2? Olha, eu tenho uma opinião polêmica aqui. Eu não achei tudo isso. Eu gostei do filme, eu acho ele excelente filme, mas eu também gosto quase qualquer coisa que, se a Pixar jogar bosta na tela e me mandar assistir, eu provavelmente vou gostar. Eu tenho esse defeito de personalidade. Mas o filme, pra mim, ele não se tornou muito memorável além das emoções. Por exemplo, eu lembro das emoções, eu lembro o que elas significam, como elas atuam, mas eu não consigo lembrar da história da Riley no filme. Eu acho que ficou muito em segundo plano. E no primeiro filme a gente tem ali uma boa divisão entre a história da Riley para a história das emoções, a jornada de como uma jornada dentro dessas duas histórias complementa a outra. E nesse filme eu não senti tanto isso. Eu gosto do filme, mas ele tá aqui indicado ao Oscar, acho que só porque ele é da Pixar. Tá, tem essa carga, assim, de que só porque é da Pixar que ele tá aí. De fato, o primeiro ele é muito mais interessante, acho que ele traz uns dilemas de uma forma mais viva, mais latente pra gente, enquanto espectador. Ele é legal, ele é divertido, acho que ele trazer a ansiedade ali... Falou muito comigo, tá, gente? Sou uma pessoa muito ansiosa. Mas ele não é tão grandioso quanto foi o primeiro. Trazer vergonha falou muito comigo, tá? Inclusive, é por isso que só agora esse podcast tem vídeo. E não vai ser sempre não, tá? Não se acostumem. Se depender de mim, sim. Ele não quer gravar todos os episódios. Eu gosto muito da nostalgia no filme. Eu acho que é um alívio cômico muito bom quando a nostalgia aparece. Mas foi o que o Tuca disse. Ele traz ali, talvez... Eu senti que a Pixar segurou um pouco a mão, assim, pra desenvolver a história da Riley ali. Ela foi muito no subtexto. Eu acho que a gente tá enfrentando uma onda conservadora que tá afetando em vários aspectos na nossa vida e na nossa cultura e sociedade. Eu acho que ali tem um pouquinho desse peso também. Mas talvez eu só esteja aqui mesmo porque é da Pixar. Isso. Mas ele é legal, mas também não é meu preferido. E aí a gente tem Flow, que a gente assistiu muito recentemente, e eu vou dizer pra vocês, que filme lindo, que filme maravilhoso. Não, tô brincando, realmente. É um filme que, primeiro, ele não tem nenhuma fala, ele não é um filme falado, ele poderia ser dito um filme mudo, mas ele não é mudo, ele tem trilha sonora, ele tem efeitos, ele tem miados, latidos... rugidos, grunhidos, Zumbidos, animalísticos, porque é um filme sobre animais. E é um filme que eu queria uma continuação pra entender o que aconteceu naquele mundo, pra entender o que tá acontecendo. Alguém, por favor, me explique, porque ele é um filme incrível. Sim, gostei muito de Flow. Acho que o que eu consigo traduzir muito pra mim do meu sentimento de Flow é como se eu estivesse lendo um livro infantil muito bom. Eu não sei o quanto vocês têm de experiências com livros infantis. A gente tem, inclusive, uma prateleira cheia de livros infantis. Eu gosto muito de literatura infanto-juvenil. Eu já fui livreiro, trabalhei na seção de literatura infantil e eu sei de várias obras belíssimas de livro infantil e esse filme ele me passou essa mesma sensação. Sim. Você vai virando as páginas, é uma arte muito bonita, é uma arte que por si só não precisa de um texto, ela vai contando as histórias, assim como o filme não precisa de falas, a gente vai entendendo e ele vai trazendo as sensações, a gente consegue se ligar aos personagens, aos animais que estão ali de uma forma que é muito gostosa. Eu achei um filme belíssimo, de extremo bom gosto, ele... vale a pena ser assistido, sabe? Vale muito a pena. E eu não tô aqui pra explicar filmes, mas enfim. A humanidade acabou com o planeta, foram embora, tacaram o pé, tacaram seu grande lindo e deixaram todos os animais pra trás e o mundo pra se virar de qualquer jeito. Então a gente não vê um único humano nesse filme, só o que eles deixaram pra trás. E não sei, o filme ao mesmo tempo que ele me passa... tipo, é o que os bichos estão sobrevivendo num mundo sem humanos depois que os humanos destruíram tudo, basicamente, aqueceram o planeta e fizeram todas as bostas acontecerem. E aí os animais estão ali tentando sobreviver, se salvar, viver, continuar com as suas vidas, porque é o ciclo natural. E ao mesmo tempo ele também me passa uma mensagem de... e se todos aqueles animais morreram e aquilo dali é o além dos bichinhos? Eu não sei se naquele mundo necessariamente os humanos acabaram com tudo.
Porque nada do que a gente vê enquanto natureza, fauna e flora ali tá devastado. Não que é mostrado pra gente ali dos ambientes. Então os humanos podem ter sido só abduzidos. Não sei, também tem um negócio ali, um quê de magia também, quase ali no último ato do filme. Mas enfim, os humanos não existem mais na Terra. Pode ter sido que eles tenham realmente destruído tudo e ido embora e depois a natureza meio que tomou conta das coisas. Pode ter sido. É tudo bem recente, não sei se é. Ah, Ou não pode ter sei. sido aquele negócio que os religiosos falam lá de que eu tô com amarrotado. Arrebatamento. Pode ter sido um arrebatamento, a gente não sabe também. É. Enfim, quando a gente tava assistindo, eu trouxe essa teoria de que talvez ali, que no começo do filme eu vou falar. Se achar que é spoiler, me desculpa, tá? Vem um tsunami, uma onda, sei lá o que diabo é aquilo, e os animais fogem, e aí começa o filme, né? E vai se todo mundo morreu ali, aquele que a gente tá assistindo é só o além dos bichinhos, né? Então a gente não sabe. Ou isso daí é só a nossa infância ali reprimida com a teoria de que o Ash tá morto e os Pokémon não existem. Também, é isso. Mas enfim, é um filme belíssimo, ele super vale a pena ser assistido por você, sei lá, se tiver filhos, sobrinhos também, pra Ele é um qualquer filme um. que, pra qualquer um, família inteira, eu acho que todo mundo pode assistir esse filme. E cada um vai tirar uma Conclusão visão, diferente. uma conclusão diferente disso tudo. Então ele provoca nossa criticidade, é muito legal. E o próximo filme é o Wallace e Gromit, A Vingança. Gosto muito de Wallace e Gromit desde sempre. Eu acho que meu amor começou ali com é Chão Carneiro. Wallace e Gromit anterior é Chão Carneiro. O meu amor. Ah, tá. O meu começou com a Fuga das Galinhas. Não, eu conheci acho que Chão Carneiro antes da Fuga das Galinhas, não sei. A Fuga das Galinhas é um dos primeiros filmes do estúdio. Nossa, mas é que tinha desenho, animação, que passava na cultura. Mas enfim, mas assim, é porque o Chão Carneiro tá dentro. Se você sabe o que veio primeiro, A Fuga das Galinhas, Chão Carneiro ou Wallace e Gromit, comenta aqui embaixo. O ovo ou a galinha. É porque o Chão Carneiro tá diretamente dentro do mundo de Wallace e Gromit, porque o cachorro, que é o Gromit? Wallace, eu nunca O lembro. Wallace é o humano. Tá, enfim. O cachorro tá lá no Chão Carneiro. Enfim, o humano também tá. Enfim, é muito legal. Gostei muito da Batalha dos Vegetais, que é o primeiro filme que tem. A Vingança, também ele é divertido, mas ele não me pegou tanto. Também não. Eu achei ele previsível do que ia acontecer ali no início do filme. A gente já tem todo o setup, todo o plot do que vai acontecer. E tudo bem, é um filme infantil? É. Mas tem filme infantil que não faz isso de uma forma tão descarada. Sim, eu acho que o Wallace e Gromit e A Vingança tá pra mesma coisa de A Fuga das Galinhas 2. Eu acho que eles estão com a mesma vibe ali, que não é positiva no caso. É. Eu acho que não é que eles sejam ruins, é só que, tipo, pra que uma continuação se não vai acrescentar muito pra história, entendeu? É só mais um capítulo. Eu preferia que essa história me fosse contada, sei lá, numa minissérie de 5 episódios de meia hora. Eu acho que eu ficaria mais feliz do que um filme e tudo mais. Assim, em termos de animação, perfeito, como sempre, stop motion, amo, muito bem animado, mas eu não entendo por que tá aqui na categoria de melhor animação. Eu entendo porque é uma animação boa, quando no quesito de animação em si, é muito boa. Mas no quesito de história, ele perde, assim, um pouco, não é tão interessante. E, falando de animação, stop motion, Memórias de um Caracol. Vamos lá, Memórias de um Caracol. Esse estúdio, ele costuma fazer animações que são mais adultas, apesar de serem animações ali stop motion e tudo mais. Tem uma coisa, tipo, vai te falar, leve seu filho para assistir, mas não é para crianças, tá? Ele trata ali de temas bem sérios. Inclusive, eu acho que o primeiro filme que eu assisti desse estúdio é Mary Max, Uma Amizade Diferente, que eu acho um filme sensacional. E assim como Mary Max, Memórias de um Caracol é um filme bem adulto em stop motion. A gente tem toda uma história ali que tem abusos, que tem depressão, que tem várias coisas que não são para crianças assistirem. Mas ainda assim é um filme muito bem feito, muito bem animado. É um filme que consegue te prender do início ao fim. Mas eu não achei tão bom quanto Mary Max, e eu tenho Mary Max como um dos filmes de stop motion favoritos. Memórias de um Caracol, ele é um filme difícil pra mim, tá? Muito difícil, porque
eu não gosto do tipo de estética que o filme traz. E quando eu não gosto da estética do filme, de série, se torna muito difícil de eu assistir. Ele tem uma estética meio... Os bonequinhos do Wallace e Gromit, só que destruído, derretido. É, exatamente isso. Estética suja, não de sujeira assim, mas de muita informação, poluída. E a estética ali que eles escolheram tá tudo bem, mas não me agrada muito. Isso faz com que minha cabeça viaje, não preste tanta atenção e tudo mais. Mas é uma história bastante pesada, na verdade. Ela basicamente me parece uma história autobiográfica. Então ela traz muito da realidade. Acho ali da menina que escreveu, dirigiu, roteirizou, não sei, me parece ser algo bem nesse lance. Mas é uma boa animação, uma excelente animação. Ela só não conversa comigo no quesito estético dela. Mas ela é muito legal. É o suficiente para ela ganhar o Oscar de melhor animação? Não sei como a academia se comporta muito nessa categoria, mas talvez não. Eu acho que a academia vai preferir dar para um Divertidamente 2, Robô Selvagem, Flow, ou até o Wallace e Gromit, mas eu acho que Memórias de um Caracol é um bom filme, mas talvez não seja um bom filme pra essa premiação da academia do Oscar, tá? Mas ele é um filme bom. Ele é um filme bem bom, ele trata ali da história de dois irmãos gêmeos, um casal de gêmeos, na verdade, que perdem a mãe ao nascer e são criados pelo pai, e mostra ali a vida deles ao longo, desde a infância, desde os primeiros momentos até os dias atuais da vida adulta, o que aconteceu com os dois. Fala muito sobre a perda, sobre eles ficarem órfãos, sobre eles serem separados e como cada um desses eventos meio que influencia a vida dessas duas pessoas. E eu acho ele um filme tocante, eu acho ele um filme extremamente bem feito, com uma história coesa, sem muitas barrigas na história. É um filme do ponto de vista da perspectiva da irmã. Acaba contando por causa disso mais a história dela do que a do irmão. Mas enfim, é um filme bem tocante, bem bruto até, digamos assim. Acho que a temática desse ano é brutalismo do Oscar. É tudo muito brutal. Ele é um filme um pouco brutal, apesar de ser um stop motion. Ele é um filme que, se você for uma pessoa mais sensível, ele vai te fazer chorar. Eu vejo ali situações que os personagens principais passaram, que são situações muito reais, que são situações que uma amiga sua pode chegar e contar que passou por essa situação. Então, é um filme que ele traz muito, apesar de ser completamente feito em stop motion, completamente animado, ele é um filme que traz muito do realismo. E pra quem vai sua estatueta? Olha, pra ser sincero, acho que a minha estatueta fica entre Robô Selvagem e Flow, mas eu acho que eu daria minha estatueta pra Flow. Eu achei muito séria essa estatueta pra Memórias de um Caracol. Eu gosto, mas eu acho que a Mary Max, uma amizade diferente, ele consegue conversar mais comigo, ele consegue ser mais bonito do que esse daqui. Apesar deles seguirem assim a mesma linha de história e tudo mais, eu prefiro Mary Max. Mas Mary Max não tá indicado aqui. Eu sei que não. Não tá Eu sei que dele, não, né? mas eu tô falando dele porque eu quero falar, eu gosto dele. Eu gosto. Eu acho que eu dou a minha estatueta pra Flow. Acho que não tem candidato melhor nessa lista. Eu acho que, de fato, é a melhor animação desse ano aqui nos indicados. Então, dou sem erro e sem medo e sem querer dividir a pecinha. Vai a estatueta inteira pra Flow. Também acho, concordo. E a última categoria que a gente vai falar no episódio de hoje, mas fiquem aí porque agora a gente tem uma mensagem dos nossos patrocinadores. Ainda não temos patrocinadores, mas se você quiser patrocinar esse canal e esse podcast, por favor, entre em contato, o e-mail está aqui na descrição. E para você que já nos acompanha, você pode ajudar deixando o like, compartilhando e comentando aqui para mostrar para o YouTube que esse canal merece mais views. E a última categoria que a gente vai falar hoje, mas
Fiquem atentos, nos próximos episódios a gente vai falar de outras categorias mais interessantes e a gente guardou o melhor para o último episódio, então prestem atenção. Lembrando que a cerimônia do Oscar acontece no dia 2 de março de 2025, a gente vai lançar todos os nossos episódios em fevereiro, então serão 4 episódios, 4 semanas. Fiquem com a gente, se inscrevam, deixem like e comentem aqui os seus filmes que deveriam levar em cada uma dessas categorias. Então agora vamos para a última categoria de hoje, que é melhor direção. Uma das grandes categorias do Oscar, e os indicados são Sean Baker, por Anora, Brady Corbett, por O Brutalista, James Mangold, por Um Completo Desconhecidos, Coralie Ferger, por A Substância, e Jacques o Francês, por causa de Emília Pérez. Então vamos lá. Anora, você quer falar o que você achou da direção de Anora, do Sean Baker? Eu confesso que eu ainda não construí todas as minhas opiniões sobre Anora. Acho que ainda tô mastigando o filme, aparentemente, ainda. Eu acho que ainda tô dormindo com ele, apesar de já ter muita opinião construída. Mas olhando só pelo olhar de direção, ele é um filme interessante. Eu acho que ele é um filme que foi bem dirigido. Eu acho que ele tem chance aqui na lista. Eu tô tentando falar sem dar muito spoiler do que eu acho do filme, porque a gente tá falando de melhor direção, então eu vou aguardar um pouquinho. Mas acho que ele é bem dirigido, ele traz uma direção ali que coloca a gente no ritmo que o pessoal tá ali, em busca do mocinho lá. Se você assistiu, você sabe de que eu tô falando. Se você não assistiu, eu não vou falar muito também pra não dar muito spoiler. Mas ele leva a gente nessa busca de uma maneira tranquila. A direção, eu acho que ela é muito crua, não crua no sentido de falta de experiência nem nada, mas é muito na cara, muito na frente, na carne, sabe? Então eu acho que ela é muito real, vamos dizer assim. Inclusive mais real do que eu gostaria que fosse. Então, mas eu acho que ele é uma boa direção do Sean Baker pro filme. Olha, nessa categoria a gente tem 5 indicações e a gente assistiu apenas 3, porque como eu falei, O Brutalista e Um Completo Desconhecidos a gente não tem como julgar. E nesse caso aqui nem pelo trailer, né, porque quem dirige um trailer, quem faz o corte final de um trailer não é o diretor do filme, é um especialista na área. Então não tenho muito como a gente falar aqui, mas vamos lá. Anora, eu acho que é um dos mais fortes dessa categoria. Eu acho que tá entre Anora e A Substância. Por quê? Anora, ele é um filme que ele não tem uma linearidade convencional de filmes. A gente tem basicamente 3 filmes diferentes dentro da mesma história. A gente tem os mesmos personagens do início ao fim, mas o gênero do filme, ele muda a cada ato de filme, e com isso a direção, a forma como o filme é filmado, é apresentado. E eu acho que a visão do Sean Baker para fazer esse filme, ela é fundamental. Eu acho que não seria qualquer diretor que conseguiria fazer algo desse tipo, algo desse gênero. Então, eu acho que, em termos de melhor direção, ele é um grandíssimo concorrente. Concordo. Brutalista e Um Completo Desconhecido a gente vai ficar devendo. Se a gente quer gravar 4 episódios, vai ter filme faltando, gente. Não tem jeito, a gente vive no Brasil, né? Os filmes eles demoram pra estrear por aqui. Isso quando vem. Você quer falar da Substância? A diretora de A Substância também é uma forte candidata nessa categoria. Fortíssima. Eu acho que ela pega tanto filme pra ela. Acho que a gente consegue perceber isso enquanto a gente assiste. Assim como eu comentei de Anora, eu também acho que é uma direção muito na cara, muito crua, assim, sem tanta lapidação entre o diretor e o público. Acho que a gente tá muito junto na visão que o diretor quer e o que a gente consegue observar ali do filme. Acho que a nuance de contar a história de uma mulher que já está muito velha por meio que ela tá, e de como isso traz os desdobramentos no filme, acho que é muito difícil um homem teria conseguido fazer isso do jeito que essa diretora fez, que é a Coralie Ferger. Então acho que ela foi uma diretora muito boa, ela conseguiu tirar ouro ali do pouco orçamento que ela tinha, aparentemente. Ela conseguiu tirar uma atuação incrível da Demi Moore, e eu acho que ela merece muitos louros por tudo que ela construiu, e a visão dela de como... Porque uma coisa é você pegar o roteiro
Você vê a história ali, como que eu vou pensar em traduzir isso pra tela? Como que eu vou construir essa tal substância? Como que vai se dar? Como que eu vou filmar quando tá se dividindo as duas pessoas? Eu acho que essa visão que ela trouxe de como ela imaginaria isso foi uma visão muito boa, e ela conseguiu concretizar isso na tela, não morreu na praia. E muitas vezes os diretores têm uma visão muito legal, mas ele não consegue mostrar ali. Eu acho que ela trouxe, foi forte no que ela queria, conseguiu mostrar, traduzir bem isso, e a gente teve um excelente filme. Eu acho que nenhum diretor homem conseguiria fazer esse filme tão bem feito quanto ele foi feito. Tão bem feito quanto ele foi feito. Tadá! É um filme excelente, é uma excelente direção. Realmente a gente tem ali uma história também cativante, porque a gente tem aquela dualidade entre duas personagens, apesar de serem a mesma pessoa e não agirem como a mesma pessoa, entre uma personagem que a sociedade considera velha demais para fazer alguma coisa, para estar na vista pública. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha tanto isso quanto existe lá fora, nos Estados Unidos e Europa. Afinal de contas, a gente tem a Ana Maria Braga até hoje apresentando um programa matinal durante a semana na Globo. Mas ela já anunciou que vai se aposentar, hein, galera? Então, mas a gente não tem tanto esse problema de etarismo. A gente tem bastante etarismo no Brasil, no mercado de trabalho e tudo mais, mas eu tô falando mais assim em questão de midiático, de mídia, de filmes, de atores e tudo mais, quanto tem lá fora. Mas, enfim, esse não era o meu foco. A gente tem duas histórias contadas aqui de duas perspectivas, de uma pessoa mais velha e de uma pessoa muito jovem, e a direção consegue transmitir muito bem esses ideais e essas vivências de uma forma muito clara quando tá contando a história das duas, inclusive quando as duas estão juntas em tela. Então eu acho isso sensacional na direção da Coralie. E vamos meter o pau? Vamos descer a lenha? Ai, gente, eu não sei nem se eu quero, pra falar a verdade. Tô cansado de dar palco pra esse homem. Ai, tô cansado. Então vamos fazer assim, a gente não vai falar o nome dele, nem vai falar o nome do filme, e vocês vão ter que adivinhar. Não, o nome do filme, Emília Pérez, tá? É isso. Diretor de Emília Pérez. Eu acho infeliz, eu acho desperdício de dinheiro, e eu acho que se algum estúdio, produtora, alguém em Hollywood continuar chamando esse homem pra fazer qualquer trabalho, é um imbecil. É isso que eu acho. Porque ele não faz um bom trabalho como diretor, ele não faz um bom trabalho como roteirista, ele não faz um bom trabalho como nada. E também é um desperdício de atrizes, viu? Porque a Zoe é boa, a Selena também é boa, ela tá boa em Only Murders in the Building. Não, ela é uma boa atriz quando ela é bem dirigida. Ela exato. tem isso. Inclusive, uma coisa que é muito engraçada, o filme dos Feiticeiros de Waverly Place, o filme é um filme infantil da Disney, do canal Disney, né? Nem da Disney, Walt Disney Pictures, é Disney Channel. Não vai te causar nada, não vai ser tempo perdido, também é uma coisa ali bem sessão da tarde que tá passando, mas incrivelmente no último ato desse filme, quando eles estão lá na prova dos bruxos, a atuação da Selena Gomez tá muito boa e ela conseguiu me tirar lágrimas naquele filme. Nossa, que gayzinha jovem emocionada. Sim, acho que foi aquele primeiro momento que eu falei, tudo bem, talvez ela não seja uma má atriz, ela tem um bom potencial, ela só precisa ser bem dirigida. Mas voltando, enfim, desperdício também de atrizes. Mas, eu tenho uma preguiça enorme de falar desse homem. Eu acho que ele fez um desserviço. Fez um desserviço, e o mais triste é que ele vai continuar fazendo filmes na França, ele vai continuar fazendo filmes nos Estados Unidos. Pra ele a vida não vai mudar muito, a não ser que ele vai ficar amargurado, que ele vai perder mais uma vez um Oscar de melhor direção, que da última vez que ele foi indicado ele perdeu pra um latino, pra um argentino. Talvez daí vem toda a amargura dele, vai saber. Não sei. É uma boa... É uma boa visão sobre o assunto. Que foi na categoria de filme internacional. Melhor filme internacional, ele perdeu pra um filme argentino. É triste, todo mundo já sabe tudo. Acho que a gente não vai trazer nenhuma novidade aqui no Falar. Eu acho que é apenas o meu repudio a esse diretor, a esse filme e a construção de tudo que foi feito. E que mais recentemente falou que espanhol é uma língua de pobres imigrantes. Então, assim...
não merece o nosso tempo. Nem Não. que seja pra tacar hate nele. Nem que seja pra atacar hate. Quer enaltecer que tem que ser enaltecido e move on. Muito deveria ter Walter Salles aqui no lugar dele. Também acho. Eu também Nossa. acho. Eu acho que o Walter Salles fez um trabalho excelente. Eu já falei as minhas opiniões sobre Ainda Estou Aqui. Tem um episódio passado. Quem quiser Vão assistir. ouvir, vai Ouvir, lá né? ouvir, né? Porque não tem vídeo naquele. Mas, inclusive porque eu não imaginaria que a gente teria Ainda Estou Aqui no Oscar. Na época que a gente assistiu o filme e eu gravei aquele episódio, o filme tinha acabado de estrear no cinema. Já era um sucesso, já era um excelente filme, continua sendo. Mas a gente... Eu, principalmente, um homem de pouca fé... duvidava muito que ele estaria no Oscar, duvidava muito que ele teria essa repercussão toda que ele teve lá fora. Então, eu acabei falando dele antes, mas a gente ainda vai falar mais dele nos próximos episódios. E eu acho muito que ele deveria estar aqui em melhor direção. Pra quem você dá sua estatueta? Olha, nessa categoria eu fico muito dividido entre a Coralie e o Sean Baker. Tá, te entendo. Mas eu vou dar minha estatueta pra Coralie. Eu acho que você gostou mais do filme. Eu acho a Nora um excelente filme. Eu acho que ele não vai conversar com todo o público, mas ele é um filme que consegue te trazer sensações e visões muito diferentes dentro do mesmo filme. E eu acho que por isso, eu vou dar pra Coralie também. Eu tenho críticas muito contundentes. Mas eu acho que a academia vai dar pro Sean. Pode ser. Eu tenho críticas muito contundentes à Nora. E parte dessas críticas resvala parte ali da direção. Então eu não me sinto à vontade de dar a estatueta pro Sean Baker, por isso que eu dou pra Coralie. Não por isso também, porque a Coralie fez um trabalho incrível, tá? Eu mudei de ideia aqui no último segundo, eu vou falar por quê. Porque eu sinto que tem uma visão muito heterocentrada ainda em Anora, apesar de ser um filme bem heterocentrado, tudo ali é heterocentrado. Mas eu acho que às vezes foi um pouco além do que deveria e seria interessante pra história. Eu vou me parafrasear o que eu disse ao Tuca quando a gente terminou de assistir Anora. É um filme de um machinho feito pra machinho. Ele tem os seus méritos, mas no final da história ele é um filme bem heterocentrado, então é por isso que eu mudei. Porque eu gosto do filme, eu acho ele um bom filme, eu acho que a direção é muito boa, mas ele tem esse outro lado que eu ali no último segundo lembrei e resolvi dar o meu prêmio pra Substância, pra Coralie, eu acho que ela fez um trabalho melhor. Mas eu acho que a academia vai dar o Oscar pro Sean Baker. Se não der pro Jacques, né? Porque o lobby é tão grande que eu não duvido de nada. Acho que a altura do campeonato, acho que já não mais. Se o Jacques ganhar, a gente para de falar sobre o Oscar. Ano que vem não vai ter Oscar. A gente fala sobre o Golden Globe, que é comprado, mas a gente não fala sobre o Oscar. E acho que é isso por hoje. Por favor, acompanhe os próximos episódios, onde a gente vai falar das outras categorias. As mais importantes ainda estão por vir. Se você gostou desse episódio, deixa aqui embaixo nos comentários quais são as suas apostas para essas categorias que a gente trouxe aqui. Não esquece de dar um like, a gente tá mostrando nossa cara aqui, eu acho que a gente merece só por isso, tá? Se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, vai seguir lá nas redes, enfim. É isso. Boa vida pra vocês. That's all. Mas aqui eu vou fazer um pouquinho de advogado do diabo, Arthur. Mas aqui eu também vou fazer um pouquinho de advogado do diabo. Do Thiago? Do Thiago. Oi, Thiago. Thiago. Mas eu gosto. Unhas. Salva de unhas. E eu... Wake up out of bed and I stumble in the kitchen, pour myself a couple ambition. Só quem for velho vai saber que música é essa. Nem ele sabe. Eu não, gente, só tô aqui sorrindo e acenando, porque eu sou jovem. Eu ouço K-pop. O que passa na cabeça? And the Oscar goes to Fernanda Torres.